Perdoe já de antemão qualquer falha, eu não sou pregador, é um desafio, como ela falou, mas eu estou para servir ao Senhor. Acima de tudo, Ele está em primeiro lugar. Eu vou trazer o texto hoje, que está no livro de Lucas, no capítulo 8, e a partir do versículo 5. Enquanto vocês procuram, quero falar um pouquinho sobre Jesus. Quando a gente olha como Jesus é grande, ele é incrível, assim, toda a obra dele, né? A gente vê no livro, em toda a Bíblia, Deus dá promessas que ia enviar um rei para o seu povo, e, e o povo esperava um rei com coroa, com palácios, mas olha da forma que Jesus veio. Veio simples, veio humilde, veio servo, veio de uma forma acessível, de forma ensinava para milhares, alimentava milhares, ensinava multidões, né? E como isso é maravilhoso, ele fazia maravilhas a todos, ensinava desde um doutor até a pessoa mais humilde, até a pessoa mais simples. E uma forma de eles, por refletir essa simplicidade dele, era a forma dele ensinar. Ele gostava muito de falar em parábolas, e isso é muito bom. A gente percebe isso quando a gente lê as parábolas. É muito bom de ler parábolas, é muito simples de entender. Ele praticamente desenha para a gente entender. Ele é como um pai ensinando uma coisa muito grande e complexa para o seu filho, para uma criança. E hoje eu vou refletir um pouco nessa parábola. Eu já falei uma parte dela em algumas pregações minhas, mas nunca preguei especificamente sobre ela. Hoje eu queria falar dela. É uma palavra fácil. Ele dá a parábola, depois explica a parábola. É bem simples. Eu vou falar sobre a parábola do semeador. Eu vou ler para vocês. Depois a gente volta pegando ponto a ponto dela. Eu gosto dela porque a gente pode ter uma aplicação muito prática em nossa vida. A gente enxerga muito bem o que ele quer dizer no cotidiano. A gente enxerga isso no nosso meio. E é uma lição muito. A gente tem que. É uma lição muito boa para a nossa vida. Para a gente começar a enxergar isso e viver isso a partir de já. Eu vou começar a ler a partir do 5. Um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Jesus, dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E lá na frente, a partir do 11, ele dá um bônus, ele explica a parábola ainda. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois veio o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. O que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, receberam com alegria. Esse não tem raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer.
A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, esses frutificam com esperança, com perseverança. Amém, irmãos? Então, vou voltar aqui na parábola. Como a irmã falou, né, ele gostava de comparar, contar histórias do nosso cotidiano para ficar de fácil entendimento. A irmã citou aí dos frutos que nós temos que dar bons frutos. E é isso que ele deseja da gente, né? Quando chega esse primeiro caso aqui, eu gosto para nós que somos atuantes, né, no Evangelho, principalmente da segunda e da terceira terra, que é uma lição muito boa para a gente. Mas eu vou explicar esse primeiro. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Eles explicam que o diabo vem e tira a palavra do coração para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Isso aqui é uma guerra espiritual, praticamente, que existe. Quando a gente vai receber a palavra, existem inúmeras aves pisando e tentando levar essa palavra da gente. Muitos impedimentos. Eu até separei impedimentos fora e dentro da igreja. Quantos já não convidaram pessoas para ir para a igreja e acontece inúmeras coisas e parece ser coisas simples do cotidiano, mas a gente sabe que é proposital, são coisas lançadas para que essa pessoa não chegue lá. Já teve pessoas me procurando, que dia tem culto. Não, a pessoa chegar até mim, falar que quer ir. E aconteceu uma coisa, aconteceu outra. Outra, a pessoa demorar meses para ir. A pessoa falar, eu vou hoje e não ir. Sabe? Que a gente sabe que são esses pássaros que é o inimigo lançando coisa na vida da pessoa. No caso, a palavra não chega no coração, não chega no solo. A semente está sendo, está concorrendo com várias aves que estão tentando tirar ela. Já teve pessoas que me procuraram para ir para a igreja, e até hoje nunca foi. Aí mudou a conversa, desanimou. Até a gente se frustra às vezes porque a gente deseja uma transformação da pessoa, entende? E tem aqueles passarinhos de dentro da igreja, as distrações, lançando pensamento de distração. A pessoa está preocupada com a rotina, com uma coisa, com outra. Os próprios pensamentos da pessoa, às vezes o pensamento a gente nem é porque a gente quer. Mas existe isso. A pessoa entra no culto, parece que está só o corpo lá, mas a mente eu não sei onde está. Sai do mesmo jeito que entrou. Eu acho até que a gente tem que ter uma preparação para ir para o culto. Pedir a Deus para preparar o solo para receber a semente, livrar de todos os impedimentos. Pessoas que chega na hora da palavra, não sei o que acontece, a pessoa sai, levanta, sai. Essa pessoa não recebe a palavra. Essa pessoa não sai da igreja e não sabe o que foi pregado. Parece até mentira, parece até brincadeira, mas pessoas no celular na hora da palavra. Isso é um passarinho é uma ave muito perigosa. Essa pessoa foi fazer o que na igreja? Se essa pessoa está na igreja com o celular na mão, você acha que ela está servindo de alguma forma fora da igreja? Eu acho muito difícil. Praticamente ela está indo por obrigação, apenas pelo evento, pela obra, e não pela palavra, não pelo Senhor. E isso é muito triste, porque a pessoa entra e sai do mesmo jeito, sem se alimentar, sem receber a palavra, sem ter produzido nada. Essa semente não vai nascer, não vai crescer, foi em vão lançada, né?
Então, visto isso, a gente tem que vigiar bastante, batalhar, tirar e orar para tirar todo impedimento para que, que impeça essa palavra de chegar em nosso coração. Irmãos, aí o próximo solo, ele fala do solo que cai sobre a pedra. E tendo crescido, secou por falta de umidade. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz. Creem por apenas algum tempo e na hora da aprovação se desviam. É muito importante a gente ter raiz, irmãos. Se aprofundar, não viver no raso. Não viver de emoção, de empolgação. Essa semente a pessoa recebe, essa semente até nasce, até cresce, mas não tem raiz, não tem força. A pessoa tem que ter estrutura, tem que ter raiz, tem que se fortalecer. Tem pessoa que só tem umidade, aqui é a terra seca, sem umidade, não cresce raiz. Tem pessoa que só tem umidade na hora do culto, vive na emoção. Só que nos outros momentos acaba que fica muito frágil. A pessoa tem que construir as raízes dela fora desse momento, no secreto, no seu dia a dia. Tem que ter uma certa disciplina. Eu até elenquei algumas coisas que a pessoa tem que fazer, o crente tem que fazer para ter raiz, ter estrutura. O crente tem que conhecer a palavra, o crente tem que saber, a leitura da Bíblia tem que ser uma prática diária. Quantas horas tem no seu dia para você não se dedicar a Deus e principalmente ao conhecimento? Aqui eu tenho um versículo, o Salmo 119, 105, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Cada passo que a gente der tem que ser iluminado pela palavra. A gente não pode apagar essa luz, deixar essa luz apagada. A gente tem obrigação de conhecer. Você não precisa saber de detalhes, não precisa conhecer a Bíblia de cor, mas você tem que conhecer a palavra. Você tem que saber o que você está fazendo, você tem que saber o que segue. Você não pode andar no escuro. O crente que anda no escuro, ele anda tateando, ele vive do que os outros falam. Se você não tem conhecimento, você vai viver do conhecimento dos outros. Se você andar tateando em alguém, é um pastor, é um profeta, é um pregador, na hora que ele cair, você cai junto. Você não pode ter sua confiança, se apoiar em pessoas. A mesma unção que Deus deixou disponível para um pastor está para você, irmão. Está para você, irmão. O conhecimento é gratuito, é disponível. Está para todos. Agora, pense numa coisa constrangedora. É a pessoa que vem confrontar a sua fé e ela saber mais da palavra que você. Pense numa coisa constrangedora. A pessoa está mais preparada que você. Não viva a sua vida baseada nos outros. Se prepare, se capacite, crie uma estrutura. Mas as pessoas não têm esse hábito porque dá trabalho, porque é difícil, não consegue, não consegue se concentrar. Mas você tem que perseverar. Não tem nada fácil no caminho, não. O jejum é uma ferramenta poderosa para você dominar a sua carne. Paulo fala que a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Vai ter momentos que vai ser difícil. Você vai precisar fazer jejum, o Espírito vai te chamar. Mas tem gente que, pelo amor de Deus, eu não consigo fazer jejum. Se você fala que você não consegue, como é que você vai conseguir?
Você não vai conseguir mesmo. O jejum é uma ferramenta muito poderosa. Com o jejum você domina a sua carne, você aumenta seu foco, você clareia sua mente, abre seus olhos. O jejum é muito forte, irmão. Muito forte. Vai ter momentos que vai ser você está mais fraco, vai ter aquela situação que está difícil, você vai ter que se consagrar mais. Vai ter momentos que você está vivendo uma guerra. Você quer vitória, Deus vai te dar uma guerra. E você vai ter que travar batalhas, e a guerra não é fácil. Você só quer a vitória. Outra coisa, oração e vigilância. Muitas vezes a pessoa negligencia muito a vigilância. Temos que vigiar o tempo todo. Jesus ordenou vigiar e orar. A oração. Acordou, se consagre. Viva uma vida de oração. Não apenas aquela oração bonita na igreja, no microfone e tal. Você tem que viver uma vida de oração. Viver, passar o seu dia conectado com Deus, sintonizado. Conversar com Deus a todo momento. Não é só pedir o tempo todo que você precisa. Tem que andar em sintonia com Deus. E vigiar. Você vai estar em sintonia e vigiar é o que vai é o resultado do que Deus manda você fazer. Vigia o tempo todo. Se você não vigiar, você vai estar só pregando e não vai estar vivendo o que você prega. E tem também, irmãos, eu falei muito da questão no início do emocional. O emocional é bom, é importante a gente buscar os sinais, os dons, mas eu acho muito importante também a perseverança, a questão do culto racional, a disciplina, porque por muitos momentos Deus vai se silenciar, você vai passar por momentos que difíceis e que você vai se basear no seu conhecimento e na obediência. Vai ter momentos que é simplesmente obedecer. Você não vai sentir a presença, você não vai sentir arrepio, você não vai receber revelações. Tem gente que vive de revelação e oração dos outros. Você tem que ter conhecimento, criar raiz, criar estrutura, para nos momentos difíceis, no momento de silêncio, no momento de angústia, você estar forte. Amém? E a outra semente caiu entre espinhos. Os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas, os prazeres dessa vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Eu falei da planta da semente anterior, né? Que ela cresce, é aquela pessoa que você vê que está ali, tá viva, recebe a palavra, mas não tem estrutura. Essa outra até tem estrutura, tem raiz. Ela cresce, mas não dá bons frutos. Quando a gente fala dessa planta dos espinhos, eu lembro de quando a gente se converte, a gente se aceita Jesus, que sai da lama, sai do mundo do pecado e tem aquela mudança notável, aquela mudança radical, né? A gente larga os pecados grandes, os vícios, os costumes ruins que a gente tinha do mundo, os ambientes. É uma mudança pública e notável. É aquela questão de quando a gente está em Cristo, é uma nova criatura e realmente a gente
só vivendo isso percebe, quem está próximo da gente também fica bem notável, é uma coisa bem impressionante. E nessa parábola aqui, eu comparo isso como realmente um solo. Você pode comparar com um terreno, que a gente limpa ele, tira os troncos, tira isso tudo que eu falei, dos grandes pecados, dos costumes, de tudo que a gente vivia, e limpa, deixa o terreno limpo. Só que aí fica os espinhos, fica aquelas coisas que é difícil da gente vigiar, que às vezes a gente não enxerga, ou até aqueles pecados de estimação, que a gente vê que é difícil se desapegar, não é verdade? E aqui ele fala de, de alguns espinhos, como as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. As riquezas é muito complicado, porque a gente vê muita gente assim que isso faz muita gente cair, né? Jesus bate muito nessa tecla da riqueza. Ah, mas eu não posso buscar a riqueza? Deve. A gente não pode se apoiar, a gente não pode colocar nossa confiança, a gente não pode amar as riquezas. No momento que a gente coloca nossa confiança nas riquezas, a gente está colocando ela como um senhor nosso, ou comparando no mesmo nível de Deus. A gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente vê pessoas que, se for abrir a mão para ceder em questão de seus bens, parece que está machucando, parece que está doendo, sabe? O, essa questão de riqueza é muito complicada. A gente vê grandes nomes do Evangelho, muitas vezes, como eu falei, que tem gente que se apoia em pessoas, a gente lá em cima, no topo do pastores, cantores, pregadores, pessoas famosas, pessoas que multidões seguem, né? E pessoas caem. Ah, eu gostava tanto de fulano, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano caiu. Porque se deixa levar pelas coisas do mundo. Quando a gente se fala de espinhos, a pessoa é a pessoa que recebe a palavra cria raiz, a pessoa lê a Bíblia, tem conhecimento, prega, louva, está na obra, profetiza, mas isso está concorrendo com as outras coisas. Ela não tira as outras coisas do mundo da vida dela. E isso aí, espinhos, eu falo de tanto de dinheiro como as outras coisas do mundo, aqueles pecados que a gente vê que a pessoa não enxerga e não cuida, não vigia, sabe? Eu posso citar aqui alguns costumes ruins que a gente acaba vendo sendo normal no nosso meio, sabe? Tipo uma fofoca, que é muito errada, a gente entrar em conversas, ouvir conversas que a gente não devia entrar. Você vê no meio da igreja pessoas estar falando coisas que não deveria e dar desculpa que é para beneficiar alguém, para corrigir alguém, mas não, mas por trás está com maldade. E isso tem que ser repreendido. O autocontrole é uma coisa muito importante, porque a gente vê muitos irmãos que estão ali na obra, estão vivendo certo e tudo, mas não tem esse autocontrole. A questão da ira, a questão de responder coisa que você devia controlar, tem que ser vigiado, tem que. E diante disso, outros sentimentos nossos, o orgulho, a, a questão daquela. A mentira, a desonestidade tem que ser tratada, a gente tem que fazer tudo certo, porque é isso que nos diferencia de quem não é de Deus. Tem que fazer tudo conforme a vontade de Deus. E a gente precisa vigiar
essas coisas que a gente, por muitas vezes, não percebe. Acorde e veja, ore, peça para Deus mostrar o que é que eu tenho que vigiar hoje. Vamos parar, vamos também pegar para olhar o lado ruim, as nossas coisas ruins e consertar e corrigir. Amém, irmãos? Irmãos, eu acho que se eu parasse a mensagem por aqui, estava completa, porque eu acho muito importante a gente vigiar e corrigir esses, esses solos que têm que ser consertados. Mas o nosso Pai é misericordioso e ele vem com a esperança, ele vem com o caminho bom também. Eles, ele nos mostra qual é o caminho certo e o que a gente tem que fazer. Ele nos aponta nossas falhas, as falhas que nós temos que corrigir, mas ele vem também com a boa terra, que é a esperança, que eu acho que se resume em a gente combater as outras três terras ruins. Que o texto fala assim: outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. A boa terra, eu acredito, eu vejo isso como uma meta, porque eu acho que a maioria de nós temos que estar todo dia, sempre estar procurando repreender o mal e estar limpando nossos espinhos e buscar esse estado da boa terra. Todo dia nós temos que melhorar. Essa boa terra a gente tem que buscar diariamente, todo dia estar buscando essa boa terra. Por isso que eu falo que é muito importante vigiar, porque muitas vezes a gente está forte espiritualmente e a gente acha que a gente é forte. Basta alguns segundos sem a presença para a gente cair. A gente nunca pode achar que a gente é forte. Tem que estar vigiando esses pontos aqui. O que é que a gente tem que fazer? Combater o solo 1, combater a distração, blindar sua mente, combater toda distração, todo impedimento que nos faz distração, tudo que tenta nos impedir de congregar, de buscar a Deus, de receber a palavra. A distração, o celular é um inimigo muito poderoso, irmãos. Combater o solo 2, mergulhar profundo, não viver de superficialidade. Ler a Bíblia. Ler a Bíblia é nosso ABC, a gente tem que conhecer isso aqui, ler a Bíblia, jejuar, quando for necessário, e ter uma vida de oração e vigilância e perseverança. E procurar todo dia, irmãos, todo tempo, vigiar no que se refere a limpar os nossos espinhos. Nós temos, todo mundo tem as suas fraquezas. Alguns é dinheiro, alguns é a língua, outros está no olhar, em pensamentos, até os nossos pensamentos, principalmente nosso pensamento, porque vem pensamento que a gente não deseja. Temos que limpar o nosso espinho o tempo todo e buscar essa terra boa, essa terra fértil que que nos faz dar bons frutos, que é isso que o Senhor deseja de nós. Ele quer que todos nós damos bons frutos e muito importante também que ele fala aqui no final, perseverar. Esses frutos ficam com perseverança. Essa palavra é importante, porque o que é perseverança é você não relaxar, não acomodar,
Não acomodar, estar o tempo todo em vigilância, estar o tempo todo buscando. Não chegar, não aceitar aquele momento, eu sei, aceito tudo, tá bom. Isso não, a busca é constante, a entrega é constante, a luta é constante. Então, essa é a mensagem que eu tenho para falar com vocês. Jesus, ele nos enche do Espírito para transbordar para os outros, para dar bons frutos para os outros, e que sejamos essa terra boa, que venhamos a combater as distrações, que venhamos a criar raízes e tirar nossos espinhos, e a buscar a cada dia ser essa terra boa. Eu espero que essa semente hoje tenha chegado no coração de cada um como nessa terra boa, e que a partir de hoje nós venhamos a ter essa palavra e receber, e não só receber, o mais importante que você conhecer essa palavra é viver essa palavra, viver a cada passo seu, guiado por essa palavra do Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço essa rica oportunidade, agradeço a cada um pela atenção, e que Deus abençoe a todos. Obrigado. Eita glória, viu? Jesus do céu, é forte. Deus bradou na terra. Eu só aqui querendo dar uns glória. Aleluia. Lindo, né? Coisa linda, né? Quando a gente se acha pequeno, né? E o Senhor, né, usa assim tremendamente. Louvado seja Deus, né? Que o Senhor continue abençoando, né, nosso irmão, né? Ali eu vi a alegria da missionária Serlete, né? É gratificante, né? Quando a gente põe, né, um voto, sabe, né, que a pessoa é capaz, né, de estar trazendo ali a palavra, a gente faz esse voto e vê, né, como o Senhor usou, né? Louvado seja o nome do Senhor. A nossa irmã Ângela, né, apareceu depois do dia todo, coitada, deve ter, né, passado o dia todo no médico, essas coisas todas. Sei que deve estar cansadinha, mas queria estar dando a oportunidade dela, né, e ela pudesse orar, né, pelo término. Amém, irmã Ângela? Pode ser? Amém, né? Acho que a irmã Ângela... que até saiu. Amém. Louvado seja Deus. Somos gratas, né, pela vida do irmão Gabriel, por tudo que aqui estiveram, os visitantes, tá? Como a nossa missionária Serede falou, né, tá aqui aberto, né, se vocês quiserem estar conosco. Esse é um projeto Neemias, né, ao qual estamos aqui em oração o dia inteiro, né? Não é que estejamos todo mundo, né, no mesmo horário, mas quem pode estar às 6 está, quem pode estar às 9, meio-dia, 3 horas, 6 horas, meia-noite. Quando a gente pode estar, a gente fica ali, né, em oração junto com as irmãs, né? Temos clamores, né? Clamamos, temos os cultos, né? Tem se os irmãos quiserem participar conosco, né, está aí a missionária Cileide, né, para colocar vocês no projeto, é uma bênção nesse projeto, né, tem sido edificante para nossas vidas, né, todos temos aqui pastores, pastoras, missionárias, né, diaconisas, obreiras, né, temos todos, né, todos aqui estamos, não temos, né,
do maior ao menor, para aqui no projeto Neemias não tem nada disso. Todos nós temos oportunidade, todos nós estamos aqui louvando, engrandecendo o nome do Senhor, juntos, né? No mesmo propósito, né? De orar, de buscar a face do Senhor, né? Então, vamos estar aqui terminando, né? Este momento que nós estivemos aqui, esse culto, né? Louvado seja o nome do Senhor, somos gratos ao Senhor por tudo que Ele fez, né, nesta noite. Eu vou estar orando, né, para terminarmos este culto, né. Hoje não está aqui a pastora Cláudia, que ela está está hoje é o último dia dela com a família, né, está lá nas últimas as coisas que ela está fazendo ali. Amanhã ela vai estar indo, né, embora. Né, a partir de semana que vem ela vai estar mais presente aqui conosco, né. A irmã Ângela não pôde estar conosco, a irmã Karine hoje, porque elas estavam ali, né, indo para médicos, né, fazendo exames, né, que o Senhor continue abençoando as nossas irmãs, né. Louvado seja Deus. Estamos aqui, né, para dar uma força, somos assim, não temos muito muito jeito, mas, né, fazemos conforme a vontade do Senhor. Coube ao Senhor, né, estamos aqui fazendo a vontade dele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou estar orando para terminar, amém? Pai querido, Pai amado, Senhor, somos gratos a Ti, Senhor, pela vida do Teu servo, Pai, pela vida, Senhor, de cada um que aqui entrou, esteve aqui conosco, a louvar, a bendizer o Teu nome, Pai. Continua abençoando, Senhor, este projeto, continua abençoando os Teus filhos, Pai. Abençoa, Senhor, irmã Ângela, irmã Karine, Pai amado, ao qual estiveram aí, devem estar muito cansadas, Pai. Sabemos que não é fácil, Pai. Senhor, que o Senhor continue abençoando as tuas filhas, dando vitória, Pai. Senhor, toma as nossas vidas nesta noite. Senhor, continua conosco, nos dá uma noite tranquila, abençoada por Ti, em nome de Jesus. Está terminado, irmãos, o momento, né, do nosso culto. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? A paz do Senhor a todos. Amém. Uma boa noite.